Olá, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui para mais uma formação. Nós vamos começar agora, pensando nessa nova prática escalonada. Então, nós viemos aqui para tentar sanar algumas dúvidas. Tudo bem? Pode passar o slide. Então, o tema da nossa formação é Educação Física e as possibilidades no retorno à prática escalonada nos anos iniciais do ensino fundamental. Próximo slide. Então, os nossos gestores, Marcos Marcelo Tradi, Adriana Lopes, vice-prefeita, Elza Fernandes, secretária de Educação, Soraya Inácio Campos, secretária adjunta de Educação, Valdir Leonel, superintendente de Gestão Públicas e Educacionais, e Mônica Inácio Preste, gerente de Ensino Fundamental e Médio. Formadores. Sou eu, professora Elisângela Rodrigues Furtado, o professor Wagner Roberto da Silva, que está aqui para contribuir com mais essa formação. Vamos lá? Próximo slide. Então, qual que é o objetivo? Nós vamos tentar compreender, inferir sobre essa prática escalonada e suas possibilidades no ensino fundamental. Como sabemos, é uma nova forma de trabalho. Então, vamos aqui nessa discussão, dentro desse momento de formação, tentar entender como nós podemos fazer a nossa prática pedagógica dentro da educação física. Próximo slide. Então, quais os objetivos específicos desta formação? Primeiramente, apresentar possibilidades de intervenção pedagógica no caderno base da REME. Segundo, compreender esta prática pedagógica. Terceiro, explanar sobre as práticas escalonadas por meio de diferentes experiências. E, por último, analisar diferentes possibilidades de trabalho no ensino escalonado. Vamos lá para o próximo slide. Então, como que vai ser essa formação? Muitas pessoas estão com dúvidas, tentando entender. Ela vai ser um pouquinho diferente das outras. Não vai ser só assistir a formação. Primeiro, você vai assistir esta formação, depois vai ter um link no qual você vai entrar numa reunião no Meet. Lá no Moodle ainda vai ter a leitura de um texto, no qual você vai poder fazer essa leitura. O nosso texto está em duas maneiras. Ele está numa maneira resumida e numa maneira estendida, o texto completo, tá? E um questionário sobre o texto, que você vai responder no Google Forms e vai enviar para a gente. A última etapa dessa formação vai ser um trabalho para ser realizado e enviado para a equipe de educação física, que também vai ser no Google Forms, onde você vai fazer um trabalho mostrando como está sendo a sua prática escalonada, o seu plano de aula. Tudo bem? Agora, o próximo slide. Então, tipos de aula. Até antes da pandemia, a gente tinha como referência a aula presencial. O que era essa aula presencial? É nós, professores, com nossos alunos, em sala de aula, na quadra, no pátio, no parque. Desde a Revolução Industrial, a forma de dar aula, a maneira de dar aula, quando isso universalizou, quando a escola teve essa ampliação do trabalho e que muitas crianças, jovens e adultos puderam frequentar a escola, a gente teve esse modelo de aula, onde tinha o professor, os alunos, dependendo do contexto histórico, o professor era detentor do conhecimento, depois muda esse momento histórico, o professor passa a ser mediador do conhecimento, mas sempre essa interação presencial, professor, aluno, professor, professor, professor pais, professor gestor. Então, devido à pandemia, a gente sabe que ocorreu uma mudança, mas uma mudança muito brusca, onde a gente não estava preparado. Nós fomos aprender as nossas práticas pedagógicas no decorrer
das aulas não presenciais, né? Que foram realizadas à distância, com diferentes materiais, alguns professores usando Google Class, outros usando o WhatsApp, outros só o caderno de atividade, outros fomentando a assistir também a TV Reme. Então, a gente sabe que cada professor, em cada escola, dependendo do seu contexto social, ele tentou fazer com que esse aluno, durante esse 1 ano e meio, tivesse as suas aulas, né? Não perdesse esse processo de ensino e aprendizagem. Agora, nós estamos num novo momento, a prática escalonada. Então, o que é essa prática escalonada? A gente sabe que ela está dividida em presencial e não presencial. Porque teve alguns pais que optaram ainda em manter seus alunos em casa, seus filhos em casa. Então, tem parte dos nossos alunos que eles optaram em 50% ir para a escola, 50% fica em casa. E alguns optaram ainda em ficar só no ensino remoto. Então, nós vamos ter agora uma nova forma de trabalhar, que nós vamos ver a seguir. Próximo slide, por favor. Então, por quê? O que é esse ensino escalonado? Qual que é a importância desse ensino escalonado? Primeiro, o retorno à interação. Nós perdemos essa interação do convívio social. Então, professor-aluno, professor-escola, professor-comunidade, professor com professor, professor com coordenador. De repente, a gente só se via pelas reuniões online, a gente não teve mais tempo de conversar, todo mundo numa correria, fazendo seus trabalhos, fazendo seu planejamento em casa, às vezes, muitas das vezes, se sentindo sozinho, porque não entendia essa complexidade desse trabalho. Não foi diferente também para nós da Secretaria de Educação. Então, assim, a gente percebe nos estudos que tem apontado que essa angústia, esse processo de desgaste que teve durante a pandemia foi nacional, foi mundial. Não é nós aqui em Campo Grande ou outro estado, mas é um desgaste mundial, porque transformou essa maneira de dar aula repentinamente. Essa prática escalonada também serve para a avaliação das dificuldades. Nós vamos conseguir perceber agora, com esses alunos na escola, como é que está a dificuldade de aprendizagem dele, de interação social, né? Como é que esse aluno percebe esse momento de pandemia também. Outra questão, se necessário, nós vamos ter que retomar os conteúdos, voltar um pouco, entender o que está acontecendo e fazer as nossas práticas pedagógicas presencial. Não que esse aluno não teve essa prática pedagógica, mas ele ficou em casa, fazendo às vezes só ele, o irmão, ele, o pai, a mãe, ou o responsável. Agora não, ele vai ter o professor para poder fazer essas práticas pedagógicas. Próximo slide. E quais as questões norteadoras que muitos professores nos questionam? Por que começar agora? Porque, professor, diferente do adulto, a criança está num processo tanto de desenvolvimento quanto de crescimento, de aprendizagem. Essa criança, 1 ano e meio fora da escola, pode trazer um retrocesso muito grande. Pesquisas têm demonstrado isso. Então, mais 6 meses que essa criança ficasse fora da escola, poderia dar mais problemas futuros nesse processo de ensino e aprendizagem. Na verdade, nós nem gostaríamos que tivesse durado tanto tempo, mas já que nesse momento que teve a vacinação, que a gente percebe que dá para começar, nós temos que incentivar essas crianças a voltarem para a escola. E como fazer? Como fazer o que nós estamos tentando, nesse primeiro momento, o ensino escalonado, trazer 50% da turma, fazendo o protocolo de biossegurança, acolhendo esses alunos. E aí a pergunta: aula prática, aula teórica, de educação física? Nós temos que pensar que você vai depender do seu contexto social, aonde você está inserido. Se na sua escola você tem um ambiente que dá para você trabalhar atividade prática,
que você é você e mais um professor, mas nós sabemos que existem diferentes contextos. Tem escola que tem vários professores para dividir a quadra. Nós sabemos que tem escola que tem espaços reduzidos. Nós sabemos que tem escola que tem outros espaços, como pátio, gramado. Então, o que vai depender vai ser você sentar com seus colegas, você sentar com a coordenação, com a gestão e conversar, dividir os horários que você pode ir para a quadra, dividir os espaços com seus colegas. Então, assim, fazer um cronograma de trabalho. Ah, na minha escola dá para mim toda a aula de educação física e ir para a quadra. Ótimo, vai para a quadra. Na minha escola, não, nós somos em 8 professores, uma quadra e ainda não tem mais espaço. Então, faz um cronograma de trabalho junto com a sua equipe. É para isso que nós estamos abertos ao diálogo, dialogar com nossos colegas, falar das possibilidades de trabalho. É nesse momento que o diálogo é tão importante. E eu vou trabalhar onde? Na quadra? Aonde que eu vou trabalhar? Depende da sua escola, igual eu acabei de falar, tem escola que dá para trabalhar só na quadra, tem escola que tem pátio, tem uma árvore, tem parquinho, tem gramado. Então você vai escolher aonde você vai trabalhar e como você vai trabalhar. E que material eu vou utilizar? Ou eu não vou utilizar material? Também vai depender da quantidade de material, como você trabalha. Por exemplo, eu quero trabalhar arremesso com bolas. Eu posso fazer bolinhas de papel, pegar um monte de jornal e cada criança vai ter sua bolinha de papel. Ou eu posso trabalhar com as minhas bolas de borracha. Eu tenho 6 bolas, mas como que eu vou fazer? Aí eu posso, vamos supor, eu vou mandar a criança jogar a bolinha para cima, andando e segurando a bola. Eu mando 3 crianças, enquanto as 3 tá indo, eu posso passar o álcool, limpar a minha bola. A hora que as 3 voltar, eu mando as outras 3 com essa bola higienizada. Quer dizer, quem vai achar a forma de fazer isso, quem vai pensar na maneira de fazer isso, é você, professor. Apesar que nessa formação, nós vamos mostrar algumas sugestões, mas elas são bem poucas. A gente sabe que a prática de vocês é muito diferenciada. E tem gente que se adapta muito rápido à situação. Então, cada um, dentro do seu contexto, dentro da forma de trabalhar, vai ver a melhor maneira possível. Próximo slide. Agora, vai ser o professor Wagner, que vai falar um pouquinho sobre a aula escalonada para o primeiro e segundo ano. Olá, pessoal, professores. Dando prosseguimento à formação, em relação ao primeiro e segundos anos, referente às aulas escalonadas. Hoje se completa um mês do retorno às aulas das crianças. E esse acolhimento e a receptividade dos alunos é de suma importância, porque cada criança tem a sua realidade, né, a sua realidade doméstica. E essas crianças precisam agora, o máximo possível, dessa interação que você, professor, irá proporcionar a ele no ambiente escolar, através do quê? Das brincadeiras, das rodas de conversa, procurar obter esse feedback desse aluno para que você possa executar um melhor plano de aula, uma melhor interação, pois sabemos que, infelizmente, essa pandemia desestabilizou as famílias, né, a nossa sociedade. E o nosso componente curricular, ele é de suma importância nesse acolhimento e nessa receptividade, pois os alunos podem e devem se sentir seguros com vocês. Próximo slide, por favor. Alguns aspectos relevantes nesse retorno. Nós sabemos, o slide anterior, aspectos relevantes. Nós sabemos que, devido a essa ausência do ensino presencial, ocorreu sim uma defasagem de aprendizagem no ambiente escolar. Essa criança teve o contato em casa, ela teve a aula não presencial. Porém, essa defasagem, ela ocorre já que ela não teve essa oportunidade de estar no ambiente escolar, onde lá ela socializa, ela realiza a sua interação, os seus conhecimentos, com as suas vontades, essa troca de informação para com os outros colegas é de suma importância, porque aí é onde ela cresce, onde ela aprende vários aspectos, né? Desde um olhar, uma conversa, um brincar, uma informação, isso faz com que a criança cresça.
E também, professores, as atividades motoras sistematizadas. Dentro do nosso universo da educação física escolar, nós temos várias atividades tematizadas, elas podem e devem proporcionar vários momentos lúdicos, momentos formativos, esse momento onde a criança vai desempenhar um crescimento motor, físico, afetivo, social, dentro de um planejamento. Então, por isso que é importante essa observação inicial nessas primeiras semanas de aula, para que você possa suprir essa defasagem que a criança, infelizmente, teve, já que ela não estava no ambiente escolar. Realizar as atividades propostas de maneira individualizada. Como a professora Elisângela disse, a priori, nesse segundo semestre, essas atividades, inclusive as coletivas, terão que ser transformadas em atividades individualizadas, seja uma ginástica de âmbito formativo, corretivo, lúdico, as atividades motoras, as atividades de capacidades físicas, onde a criança possa e deve perceber um ganho, né, de consciência corporal, onde ela deve se relacionar, mas tudo de maneira sistematizada, com os materiais também individuais, aquela atenção na questão da biossegurança, onde você, professor, terá que orientar muito essa questão da higiene, fazer esse trabalho relativo à saúde, verificar o nível de conhecimento do aluno em relação aos conteúdos que serão tematizados nas aulas. Por isso que é muito importante esse feedback inicial, para que você possa saber como o seu aluno está vindo, porque cada aluno é uma realidade, cada um tem o seu nível e tempo de aprendizagem. E você, professor, terá que usar muito da sua criatividade ao individualizar uma atividade, colocar esses alunos próximo a uma questão homogênea, para que ambos, todos, né, possam desenvolver da melhor forma possível o planejamento que você irá criar. Próximo slide, por favor. Como sugestão, nós temos uns critérios de avaliação. A princípio, avaliação diagnóstica, onde você, professor, como você tem já o seu instrumento de avaliação, aqui nós estamos colocando apenas uma sugestão, com os dados do seu aluno, observar muito bem essa questão da aprendizagem, na qual você, com o seu planejamento, diante dos temas, diante dos objetos do conhecimento e também das habilidades, aquilo que você quer que o seu aluno desenvolva. Então, é muito importante esse olhar de construção pedagógica e didática. Verificar os aspectos socioafetivos. Nós sabemos da importância esse aspecto socioafetivo. Ele é muito subjetivo. Então, vai muito, professor, da sua análise, do seu olhar, como respeita às regras, a cooperação, a participação, o diálogo, né? A criticidade que o aluno tem, a observação que ele tem. E é muito importante essa questão de você, professor, estar atento a esse olhar do aluno. A oralidade é muito importante nessa questão do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Além da repetição do movimento, a oralidade é fundamental para que essa construção do seu aluno se concretize. A avaliação diagnóstica inicial, ela será feita de acordo com esses critérios de avaliação, onde você, através desse feedback inicial, desse retorno, e durante a construção desse seu aluno. Então, essa relação de ensino-aprendizagem é muito fundamental já nesse segundo mês que se inicia com seus alunos. Você já pode ter, com seus critérios de avaliação, já um diagnóstico inicial. E aqui, como sugestão, colocamos legendas, né? Por exemplo, sim, consegue desempenhar uma atividade, não tem alguma dificuldade, ou com a sua própria intervenção, professor, para que ele possa desempenhar essa atividade dentro do seu tempo. Próximo slide, por favor. A aula presencial, tanto no primeiro e segundo anos do ensino fundamental, ele vai ser muito importante no que diz respeito às regras de biossegurança, professor, onde você terá que, praticamente o tempo todo, estar oralizando a questão do espaçamento, da higienização, o banheiro, o uso da máscara, para que o aluno possa fazer com qualidade essa atividade e com a garantia da sua saúde, né? Você vai utilizar diferentes temáticas para planejar as atividades de maneira individualizada.
Jogos e brincadeiras, esportes, né, a própria ginástica, enfim, são temas muito importantes para quando você organizar o seu planejamento, a criança possa atingir nesse momento, de maneira individualizada, a sua construção individual, para que no futuro, esperamos que seja próximo, se concretize no coletivo, onde aí, então, o seu planejamento será direcionado de uma maneira com mais amplitude. E observação, professor, esses alunos possuem ainda um conhecimento, a sua construção, a sua bagagem, a sua aprendizagem, ainda referente à educação infantil. Pois nesse processo de pandemia, essas crianças tinham uma construção dos conteúdos da educação infantil, a vivência da educação infantil. Portanto, é muito importante, nesse momento presencial, sempre estar retomando todo e qualquer conteúdo e atividade. Próximo slide, por favor. E a aula não presencial? Como trabalhar? Nós sabemos que, através dos cadernos complementares, que a própria GEFEM, a CEMED, disponibilizou, algumas escolas também criaram o seu repertório, né? O seu caderno de atividades. É muito importante que, quando esse aluno sair do não presencial para ir ao presencial, você, professor, retome com eles aquilo que foi trabalhado, de uma maneira bem objetiva, né? Foi difícil, foi fácil, ouvir o aluno também, para que você possa ter, através do feedback do aluno, estar criando sugestões que reforcem esse aprendizado. E no final dessa mesma aula presencial, explanar de forma bem rápida aquilo que você quer que ele faça em casa, para que tenha uma coerência em relação à sua didática, à questão de ensino-aprendizagem e aos temas também na qual você planejou, professor. Então, um exemplo, você quer que o aluno execute em casa alguma atividade, então você irá, além da oralidade, demonstrar como um arremesso, como uma corrida, uma caminhada, ou qualquer outra atividade, mas que você demonstre na oralidade e no movimento. Porque a criança, ela precisa de um modelo, né? Ela é um baú aberto cheio de informações, mas ela precisa ter essa percepção visual, esse contato visual, além da oralidade. E para reforçar o atendimento online da CEMED, onde nós estaremos tirando dúvidas dos alunos quanto a essas questões das atividades que vocês planejaram. Próximo slide, por favor. Aqui, nessa ilustração, são algumas das atividades do caderno complementar elaborados por nós, da GEFEM, da CEMED. Aqui, um jogo tradicional do jogo da velha. Eu disponibilizei caixinhas de leite, cones e bambolês, mas como sugestão, isso pode ser também elaborado com um círculo no chão, né, usando giz ou usando fita, usando bolinha de papel, usando caixinha de isopor, garrafa PET, enfim. É possível, sim, com materiais alternativos, criarmos essa construção de movimento, onde a criança possa e deve aprender dessa forma. Nesse caso, ela terá que ter uma interação de alguma outra pessoa ou membro da família. Próximo slide, por favor. Aqui mais uma atividade, onde é muito importante essa construção individualizada também do repertório motor. Aqui a criança vai trabalhar e desenvolver a questão óculo-manual, a questão da concentração, usando copinho plástico, uma banquetinha, uma tampinha PET, mas, como sugestões, isso pode ser transformado com bolinha de papel, bolinha de meia, uma garrafa PET cortada, enfim, potinho de sorvete, tudo para o benefício dessa construção da motricidade da criança. Próximo slide, por favor. Aqui nós abordamos, né, como duas sugestões anteriores, do tema brincadeiras e jogos. E nós sabemos que as brincadeiras e jogos são, de uma maneira lúdica, ela é a criança em sua essência. A ludicidade é o crescimento da criança. Ela precisa do lúdico. E você, professor, através da expressão dos movimentos da oralidade, vai auxiliar muito essa capacidade da criança se desenvolver. Os seus próprios conhecimentos prévios, que ela já vem trazendo da educação infantil com muita ludicidade, e nesse processo agora de aula presencial, e também o não presencial, a somatória irá construir exatamente os conhecimentos, os sentimentos e as habilidades do aluno
pertinentes para o seu próprio desenvolvimento. Próximo slide, por favor. Agora nós vamos disponibilizar a vocês um vídeo onde vocês irão perceber algumas temáticas, como jogos e brincadeiras, como auxílio, como sugestões para o planejamento de vocês, professores. Vamos lá? Agora, na próxima atividade, utilizando a banqueta e a bola, nós vamos trabalhar muito a coordenação motora para atividades sistematizadas de quadra, que utiliza a mão e a bola. No desenvolvimento da coordenação óculo-manual, a noção espacial e a questão temporal, utilizando uma simples bola. Sentada, solta e segura, solta e segura. Segunda fase em pé, empurrando. E a terceira fase empurrando com a mão direita e também com a mão esquerda. Na sequência de atividades com a bolinha, nós vamos desenvolver um pouco mais de desafio nessa progressão de movimentos, da seguinte forma. Foram 3 movimentos e uma sequência. Jogar para o alto e segurar, jogar e bater a palma e circundar o corpo. São exemplos de como a criança pode ter o conhecimento em sua volta do seu corpo, do que ela pode produzir e fazer. Obrigado. Agora, utilizando esse cabo de vassoura, nós vamos trabalhar a atenção, o raciocínio e, principalmente, a questão da agilidade e da velocidade, capacidades físicas alinhadas a essa atividade da prática corporal. Em 3 posicionamentos: frontal, isso, diagonal e a próxima diagonal. Esses exercícios trabalham muito a atenção da criança, principalmente no que diz respeito à prática da capacidade física, agilidade, velocidade e o pegar um objeto. Obrigado. Nesta próxima e última atividade, com cabo ou bastão, nós vamos trabalhar a flexibilidade, o equilíbrio e a agilidade. Dessa forma, membros inferiores e membros superiores. Dessa forma, sempre trabalhando com a intervenção de um adulto ou de um familiar em todas essas atividades desenvolvidas do bloco do 3º ao 5º ano fundamental. Espero que tenham gostado. Agora, nesta atividade, nós iremos demonstrar a capacidade de raciocínio, de atenção e a coordenação motora visual e óculo-manual, de uma maneira bem recreativa e divertida. Os materiais são um balão, uma bandejinha de isopor, bolinhas de tênis de mesa, tampinhas de garrafa PET e um potinho. Pode ser potinho de sorvete ou qualquer outro. Simples. O controle do balão, tocando e, ao mesmo tempo, colocando a bolinha dentro do recipiente. São 2 situações simultâneas e requer muita atenção, muita concentração, muita coordenação. Espero que tenham gostado. Agora, nessas atividades, nós ampliamos o circuito e os desafios, mas sempre com ludicidade. Trabalharemos todas as habilidades motoras, membros inferiores e superiores, sempre, gente, conjugando as capacidades físicas com os elementos motores. Garrafas PET, cabos de vassoura, o potinho de sorvete em cima de uma banqueta e 2 bolinhas de papel dessa vez. A Maria Clara irá fazer zigue-zague, os saltos nas garrafas PET finais, saltos nos cabos de vassoura e a precisão, a pontaria, o arremesso no potinho. Vamos lá? Mais uma vez, são muitas habilidades motoras e capacidade física colocada nesse circuito motor, de maneira bem lúdica.
Espero que tenham gostado. Agora, em mais uma atividade, simulando a amarelinha, vocês podem ver que as cores são importantes. Utilizando os bambolês e as tampinhas PET. Caso não tenha bambolês, pode fazer uma adaptação, fazer uma linha no chão, utilizar uma almofada, utilizar até um pedaço de fio ou de borracha e fazer a circunferência. Nós vamos simular a amarelinha, trabalhando muito a questão do equilíbrio. O equilíbrio postural é fundamental. E a coordenação espacial e temporal, da seguinte forma. Os recursos necessários, os elementos motores, são o principal fundamento para a realização dessa atividade. Espero que tenham gostado. Agora, como última atividade, agregando o jogo da velha de uma forma que nós vamos trabalhar todas as nossas, ou quase todas as nossas habilidades motoras e as capacidades físicas, de uma maneira bem lúdica, com uma grande interação. Vamos lá, Maria Clara? Vai! Com isso, está feito o jogo da velha. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Nesta atividade, vamos conjugar a capacidade física, a agilidade, o equilíbrio e a noção espacial com saltos, ida e a volta. Depois nós vamos trabalhar as capacidades físicas, como a precisão, com a questão e os elementos motores, como a noção espacial e a noção temporal, onde a junção ou a conjunção dos membros inferiores e superiores vão demonstrar para vocês a prática corporal dos movimentos. Vamos, Maria? Espero que tenham gostado. Obrigado. Nesta atividade, iremos desenvolver a psicomotricidade fina através de uma brincadeira que é a pescaria, onde a ludicidade é a tônica da atividade, da própria brincadeira. Os elementos motores conjugados, principalmente mãos e olhos, óculo manual, a noção espacial e temporal é importante, além dos membros inferiores, onde a estabilização do equilíbrio é fundamental. Vamos lá, Maria Clara? O objetivo é derrubar as tampinhas da borda superior das garrafas, desta forma. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Agora, mais uma atividade que vamos apresentar a vocês. Olhem os elementos que nós estamos usando. As banquetas, os bancos, os copos plásticos e as tampinhas. É puramente motricidade fina, com atenção, desenvolvendo a percepção visual e olho em mão, óculo manual, da seguinte forma. Puramente lúdico. Você pode proporcionar à criança esse estímulo e esse desafio, trabalhando muito a ludicidade. Olha a riqueza do movimento. Obrigado. Muito bem. Vocês assistiram a um vídeo em que nós podemos construir muito em casa através de um material alternativo. Olha a construção em cima do tema jogos e brincadeiras, como a gente evolui e trabalha a parte motora, a parte física, a ludicidade, enfim. Espero que tenham gostado. Próximo slide, por favor. A criança sempre aprende com o movimento. Agora, irei passar a fala da nossa formação para a professora Elisângela.
Olá, pessoal. Vamos lá, vamos retomar, né? Como vocês viram, o professor Wagner utilizou diferentes objetos, diferentes movimentos. Você vê que ele retomou um pouco das práticas também que foi trabalhada lá na educação infantil, porque como ele mesmo falou, essas crianças do primeiro e segundo ano, elas têm essas vivências de interação muito relacionada ao que elas vivenciaram presencialmente lá na educação infantil. Então, para elas, e muitas também nem vivenciaram, porque elas foram matriculadas direto no primeiro ano. Então, muitas vivenciaram um mês e meio de aula. Então, elas têm pouca memória, às vezes, do que essa interação presencial na escola. Então, esse momento também escalonado serve para isso. Agora, vamos entender um pouco a questão do terceiro ao quinto ano. Vamos pensar que essa criança, ela tem esse conhecimento social e essa aprendizagem referente ao ensino presencial lá do primeiro, segundo e terceiro ano. Por quê? A criança que está no terceiro ano, ela tem essa vivência de escola presencial referente lá ao primeiro ano. A criança que está no segundo ano, ela tem esse conhecimento referente ao ensino presencial do segundo ano. E a criança que está no quinto ano, ela tem essa referência de aprendizagem presencial do terceiro ano. Não significa que ela não tem os conhecimentos de aprendizagem de terceiro, quarto e quinto ano. Mas em referência à escola, a ensino presencial, está muito ligado o que ela vivenciou lá atrás, porque depois ela veio para o ensino o quê? Não presencial. Então, ela também tem que se adaptar a esse novo tipo de ensino, que é o presencial, porque ela perdeu durante um ano e meio essa referência de ensino presencial. Próximo slide. Como, quando, o aluno em casa, o aluno na escola, são algumas questões. Como esse aluno está aprendendo agora? Como que ele vai participar dessas aulas presenciais? Quando que eu vou poder interagir mais com meus alunos, né? E esse aluno, parte ficou em casa, parte ficou na escola, tem pai que ainda optou para esse aluno ficar em casa. Então, nós temos que entender que ainda é um processo que ele está evoluindo. Nós já somos o primeiro estado em vacinação, nós estamos em primeiro lugar, de repente, o ano que vem, nós vamos poder ter todas as crianças na escola, né? Mas, neste momento que nós estamos vivendo a prática escalonada, como que nós vamos fazer, né? Quando que nós vamos fazer? Então, o quando chegou, que é agora, que é vivenciar esse novo momento. E nós vamos ter que pensar que também tem um grupo de aluno que está ficando em casa. Nós temos o serviço online da CEMED que está atendendo esses alunos que estão ficando no sistema remoto ainda, que preferiram ficar no sistema não presencial. Mas você, professor, pode contribuir também, mandando um vídeo para o WhatsApp. Se você fez o caderno, que ele esteja com a explicação fácil para esse aluno entender em casa, fazer as correções e fazer esse feedback das atividades que eles estão fazendo em casa, além dos alunos que estão na escola. Próximo slide. Então, nós tivemos o início dessa aula presencial, né? Então, como que nós vamos fazer esse início de aula presencial? Como é que vai ser essa aula? Como que eu tenho que pensar nessa aula, já que eu estou com meus alunos? Então, tá, esse aluno veio lá da casa dele, ficou uma semana em casa com as atividades do caderno, tirou dúvidas lá no atendimento online da CEMED, mas eu tenho que pensar que a minha aula presencial tem que dar uma continuidade nas atividades do caderno. Então, por exemplo, eu vou olhar, vou começar a minha aula, eu estou lá no terceiro ano. De uma forma bem rápida, eu posso perguntar para os alunos: e aí, todos fizeram atividade do caderno? Como foi? Foi difícil? Foi fácil? Ah, foi difícil, foi fácil, eu não fiz. Tá, você ali já tem mais ou menos uma noção de quantos alunos não fizeram.
É lógico que você não vai perguntar aluno por aluno, fazer isso, porque senão você vai perder metade da sua aula. Isso é uma coisa rápida, pode ser feito no início da aula, na quadra. Por quê? Porque você pode retomar esses conhecimentos. Vamos supor que você vai trabalhar a questão da caminhada sobre a linha na quadra. Você vai trabalhar aluno por aluno. Só que lá na atividade da casa, você deu caminhada sobre uma linha, sobre uma corda. Então, você pode retomar essa atividade na quadra, aumentando o grau de dificuldade. Exemplo, ele vai andar sobre a linha da quadra, agora ele vai pular 3 bambolês e ele vai fazer um zigue-zague. Então, você consegue observar se esse aluno ele consegue fazer essas atividades. E se ele não consegue, você pode intervir com esse aluno específico. Porque tem muitas crianças que a gente sabe que elas não conseguiram acompanhar todas as atividades do caderno. Ou, às vezes, elas fizeram mais as atividades de português, de matemática, ou que os pais, de repente, acharam mais importante, entendeu? Então, vamos retomar esses conhecimentos das atividades motoras também. Ah, essa maneira de iniciar a aula fazendo as perguntas de como foi a atividade em casa, o que ela é? Ela é uma avaliação prévia do seu próprio trabalho, de entender esse contexto do seu aluno. Porque às vezes o que acontece? Você pode passar, você trabalhou em casa a atividade de andar sobre a corda. Aí você vem com outra atividade que não tem nada a ver com o que ele fez lá em casa, na atividade do caderno. Vamos supor que você vai trabalhar agora estátua. Aí, por atividade, quando ele for levar para casa, já é outra atividade que também não tem nada a ver com o que ele trabalhou no caderno nem na escola. Então, isso não vai trazer um grau de complexidade e de ampliação desse conhecimento. Vamos tentar estabelecer um grau de ampliar essas aprendizagens. Não que não possa haver. Então, por exemplo, assim, eu posso trabalhar bem no início da minha aula, andar sobre a corda, pular 3 bambolê, e no final eu trabalho estátua, que já estava no meu planejamento. Opa! Só que eu sei que a atividade da semana que vem vai ser que, quando ele for para casa, eu sei que a atividade é jogar a bola para cima e segurar. Opa! Eu tenho que pensar como que eu vou inserir essa atividade já pensando na semana que ele for ficar em casa também. Então, eu vou fazer o quê? Um exemplo para esse aluno. Então, no final da aula, eu posso falar assim, pessoal, olha, no final da aula, agora que a gente já está no final da aula, no retorno, nós vamos voltar para a sala, a professora vai falar de forma bem rápida o que vocês vão fazer em casa. Ó, semana que vem vai ser a atividade de pegar a bola e arremessar. Eu pego a bola, já mostro para ele, ó, pega a bola, ah, professor, eu não tenho bola. Ah, professor, eu não consigo fazer. Ah, professor... Vai ter um monte de perguntas. Não tem bola? Pessoal, faz uma bola de papel lá em casa e faz a atividade. Ah, professor, não tem espaço. Nem um espaço na sala da sua casa. Ah, na sala dá. Ah, então tá bom, faz na sala da sua casa. Porque você sabe que a criança ela vai trazer um monte de coisa. Vai ter até que ele fala assim: ah, professor, meu pai não quer que eu faça isso lá, não, vai quebrar as coisas. Acha um espaço onde você pode fazer. A gente sabe como que é a criança, a gente sabe que ela vai trazer um monte de questionamentos também, mas eu tenho que mostrar para ele como que vai ser essa prática futura, tá bom? Próximo slide. Então, meu planejamento, tá? Eu vou utilizar as temáticas, então, esportes, brincadeiras e jogos, dança, ginástica, os objetos de conhecimento. Aonde que eu tenho que me apegar nesse planejamento? Principalmente nas habilidades. Por que nas habilidades? Porque é o objetivo da minha aula. É o objetivo de aprendizagem que eu quero que esse aluno tenha. Eu tenho que pensar que esse aluno, ele precisa adquirir aquele conhecimento que talvez ele até tenha, mas ele não é um conhecimento que a gente fala científico ou um conhecimento de uma prática sistematizada. Porque qual que é o nosso papel de professor de educação física? É trazer as práticas sistematizadas. Porque o brincar pelo brincar, o correr pelo correr, o dançar pelo dançar, ele faz em casa. Ele não precisa de nós como professores de educação física.
mas ele precisa de nós para sistematizar essas práticas. Ter um começo, um meio, um fim, ter um objetivo, por que eu estou dando aquela atividade, por que eu escolhi mais as habilidades comuns do que os esportes, por exemplo? Por que eu escolhi mais a dança do que a ginástica? Ah, porque o meu grupo apresentou mais dificuldade em questões rítmicas. Então, eu vou trabalhar mais a questão da dança. Ah, mas não, eu vou trabalhar mais a questão do esporte. Por que eu quero trabalhar mais a questão dos esportes? Ah, porque ali eu vou trabalhar tudo. Eu vou trabalhar coordenação motora, eu vou trabalhar agilidade, eu vou trabalhar os conhecimentos do esporte. Olha, tudo bem. Porque eu percebi que no meu grupo isso é importante, essa aprendizagem. Então, esse é o diferencial. Quando eu, professor de educação física, estou na escola e eu percebo a dificuldade de aprendizagem do meu aluno, quando eu estou em casa e faço a minha atividade. Então, eu sou criança, eu estou lá. Eu não brinquei nesse período? Brinquei. Eu corri? Corri. Eu dancei? Dancei, não sei. Depende do contexto, né? Tem criança que vai ter dançado mais música sertaneja, tem uns que funk, tem uns que rap, não sei o que ele dançou, né? Vai ter criança que brincou com os irmãos, vai, mas eu vou ter aquela criança também que não brincou, brincou sozinha, que está faltando mais atividade de interação. Você está falando de atividade de interação, mas eu tenho que fazer atividade individual. Só que a interação não é só o pegar, encostar, eu tenho a interação social, eu tenho a interação comunicativa, eu tenho a interação visual. Quando eu estou com meus colegas, eu estou vendo o que eles estão fazendo. Quando eu estou com os meus colegas, eu estou ouvindo o que eles estão fazendo. Quando eu estou com meus colegas, eu percebo como é a questão que se relaciona com o outro. A gente percebe muito isso na aula de educação física. Vai lá, faz logo, você não sabe. Eu já falei que é assim, né? Um xinga, outro brinca, outro se dá bem melhor com aquele coleguinha do que com o outro quer ficar perto do fulano, o menino não quer pegar na mão da menina, não quer chegar perto da menina. Então, são todos esses processos de interações que vão acontecendo dentro da escola. É isso que ficou perdido nessas aulas não presenciais. Então, não é que ele não teve movimento, não é que ele não brincou, não é que ele não correu. Faltou as interações que acontecem e a sistematização das aulas. É por isso que existe nós, professores de educação física. Senão, não precisava, se fosse o brincar para brincar, o correr para correr, né? Então, eu vou observar isso e, principalmente, eu vou ver se eu preciso retomar essa habilidade do ano anterior, que isso também é importante. Ah, mas lá as habilidades do terceiro, quarto e quinto não são iguais às habilidades do primeiro e segundo. Só que você percebeu que ele não adquiriu a habilidade do primeiro e do segundo. Você vai colocar no seu planejamento que você foi lá no referencial curricular e buscou atividades do primeiro e segundo ano para retomar esses conhecimentos. Porque não só nós estamos fazendo isso, professores de educação física, como todos os professores de sala de aula estão fazendo isso, retomando habilidades dos anos anteriores. Se a gente observar que elas não foram aprendidas durante esse período de pandemia, ou não foram adquiridas de forma que esse aluno tivesse total compreensão do que ele deveria fazer. Então, eu retomo essas atividades. Próximo slide. Então, eu vou demonstrar aqui uma atividade prática. Por exemplo, eu trabalhei com arremesso lá na casa do meu aluno. Lá eu pedi para ele arremessar com a bolinha de papel com a mão direita, depois eu pedi para ele arremessar com a mão esquerda, eu pedi para ele arremessar com as duas mãos, eu pedi para ele andar e arremessar, depois ele correr e arremessar. Aí eu chego na minha aula, no início da minha aula, oi, terceiro ano, tudo bom? E aí, todo mundo conseguiu fazer atividade do caderno? Quem? Ah, professor, eu não consegui, eu não fiz, eu não tenho balde, eu não tenho papel, eu não tenho não sei o quê. Então tá. Na minha atividade que eu planejei para minha aula, uma das atividades que eu escolhi também
foi o arremesso de bola no balde. Ah, mas por que você escolheu isso? Porque dentro de todas as atividades que eu vou fazer, eu também vou retomar uma do caderno. Porque pode ter aquele aluno que não fez naquela semana. Então, para ele não ter prejuízo dessa aprendizagem, eu vou retomar. Aí vai ter professor que vai falar: ah, quer dizer que eu vou ter que ficar pegando atividade? Gente, é uma atividade, né? Então, só que eu também ampliei. Agora eu já coloquei um balde e peço para ele, fiz bolinha de papel e peço para eles arremessar no balde. Dar 3 passos e arremessar, ou andar e arremessar. E depois eu vou para a minha prática que eu pretendo fazer na minha aula. Então, quer dizer, você percebe, eu fiz uma avaliação prévia, eu falei com os meus alunos, eu retomei uma atividade de forma diferente do que ela foi feita em casa, e aí, talvez nesse momento, eu consiga consolidar esta aprendizagem. Porque a gente sabe também que não é a criança arremessando uma vez na vida que ela vai aprender a arremessar. Ou não é ela saltando uma vez na vida que ela vai aprender a saltar. Às vezes até tem professor que fala: ah, mas meu coordenador não quer que eu repita a minha atividade. Lógico que tem que repetir. Não é toda a aula, mas é lógico que você, percebendo a necessidade de refazer aquela atividade, você vai refazer. E às vezes você vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três, numa aula, 2 aulas. Só que você não vai fazer da mesma maneira. Por exemplo, hoje eu arremessei a bola no balde. Amanhã eu posso arremessar essa bola na parede. Da outra vez eu posso fazer um circuito e no final eu arremesso uma bola. Então, quer dizer, eu posso planejar esse arremesso de várias formas, de várias maneiras, para essa criança ir adquirindo essa habilidade de arremessar, que a gente sabe que ela vai servir futuramente para ela arremessar uma bola de basquete, uma bola de vôlei, uma bola de handebol, para ele arremessar um peso, para ele trabalhar essas questões em diferentes momentos da vida dele, ou em diferentes esportes, ou em diferentes atividades físicas. Então, eu tenho que trabalhar essa criança muito bem esses fundamentos, que lá na frente eu facilito a vida do professor do 6º ao 9º. Eu facilito a vida até dessa própria criança que tem várias habilidades adquiridas, que ela vai usar na sua vida, no seu cotidiano também. Próximo slide. Então, professor, vamos começar? Eu sei que é difícil, eu sei que você já está começando, é um outro processo, é um outro momento, é uma nova aprendizagem. Para nós também da secretaria, é uma nova aprendizagem, sabe? Isso causa, a gente sabe que às vezes um desgaste físico, mental, porque a gente já tinha consolidado uma forma de trabalhar, que era o não presencial. De repente, a gente já vem para outra forma de trabalhar, que é o escalonado. E nesse escalonado ainda tem aquele aluno que pai e aluno que optou em não ser presencial e parte não presencial. Então você vê, ainda nós estamos num processo de construção desse conhecimento e pode ser que na hora que nós tenhamos adquirido já uma prática de trabalhar dessa forma e ela muda novamente e volta ao ensino presencial ou volta ao ensino não presencial, a gente não sabe no decorrer o que vai acontecer com essa pandemia. Nós só sabemos que nós estamos iniciando um novo processo de ensino e aprendizagem. Então, essa formação é para contribuir de uma maneira na sua prática pedagógica. Agora, a minha pergunta para você: você está preparado? Você consegue? Você está tentando trabalhar dessa forma? Eu sei que não é fácil, nós estamos aqui, eu sei que a gente às vezes ouve, esse pessoal da CEMED está sentado lá, parece que nunca esteve em sala de aula. Estivemos sim, estivemos em sala de aula, trabalhamos em sala de aula, não vivenciamos esse contexto de pandemia, até porque estamos aqui na CEMED, mas nós todo dia ouvimos os professores, ouvimos gestores, ouvimos coordenadores, vamos nas escolas, às vezes, para ver o que está acontecendo. E muitos professores têm demonstrado o quê? Uma superação no trabalho, uma melhora no seu trabalho, têm diferenciado as suas práticas pedagógicas. Então, às vezes, práticas até melhores do que às vezes nós sugerimos aqui. Então, professor, parabéns. Estamos tentando junto contribuir na sua formação
E eu sei que, às vezes, o que nós passamos para você, talvez seja pouco, ou você fala, não, isso para mim não serve. Mas tem aquele professor que está iniciando, tem aquele professor que precisa dessa formação. Então, essa formação é para você que sabe, para você poder nos ajudar também sugerindo coisas novas, novas formações, e para você também que precisa dessa formação. Muito obrigado, e vamos passar ao próximo slide. O nosso contato aqui é da CEMED, se vocês precisarem, que é o 2020 3844 e o 3852, que é o da equipe de educação física. O nosso e-mail ed.fisica.reme@gmail.com. Por esses contatos, vocês conseguem falar com a gente, tirar dúvidas sobre a biossegurança, tirar dúvidas sobre as práticas pedagógicas, pedir para que nós vamos até a escola e podemos auxiliar você. Às vezes, quando você está tendo dificuldade ou que você não consegue entender. Outra coisa muito importante também, vai até o repositório. Lá tem muitas atividades que pode contribuir com a sua prática também, né? Lá está atividades que nós planejamos, tem, além daquelas que estão no caderno, tem mais 20 atividades, então, assim, você pode tirar atividades ali para contribuir também. Você também pode buscar no blog da Educação Física, nós estamos agora reformulando ele para deixar ele mais atualizado para vocês também. Então, quer dizer, nós estamos tentando, quanto equipe de educação física, contribuir com o trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigado, bom retorno, bom ensino escalonado e que tenhamos agora um ótimo final de ano também. E que o ano que vem seja diferente. Muito obrigada. Um forte abraço, professores, que possamos construir juntos e seguirmos sempre em frente. Beijos.